Começa aqui mais uma Comissão Executiva, seja muito bem-vindo. E hoje é de saúde que falamos. O Governo prometeu o maior corte da despesa dos últimos 50 anos. Em 2012, o Executivo quer poupar 1.500 milhões de euros em saúde, educação e segurança social, mas é precisamente na saúde que quer atalhar mais. O Ministro da Saúde promete racionalizar recursos e controlar a despesa para poupar 309 milhões de euros, mais 250 milhões com o aumento das taxas moderadoras e outras medidas estruturantes e transversais. A nova política do medicamento e a promoção dos genéricos também prometem poupanças de 183 milhões, mas o Ministro já disse que vai ser preciso retirar benefícios aos portugueses. O que muda nos cuidados de saúde é isso que vamos perceber nesta Comissão Executiva com a ajuda de Gouveia Pinto, professor do ISEG, Mariana Abrantes de Sousa, pela Ordem dos Economistas, José Almassa e Francisco Banha, que são comentadores residentes desta Comissão Executiva. A todos, muito bom dia, muito obrigada por estarem nesta Comissão Executiva. Mariana, começava precisamente por si. Consegue fazer-me um diagnóstico daquilo que é hoje o Serviço Nacional de Saúde? Primeiro, eu acho que uma das coisas que temos, o ponto de partida é que o Serviço Nacional de Saúde é muito importante e é talvez uma das coisas mais positivas em Portugal. E tem que ser protegido e tem que ser muito bem gerido. E, no entanto, é um serviço que tem garantido um bom acesso e uma boa cobertura e, felizmente, em Portugal as pessoas têm um acesso garantido aos cuidados de saúde. Comparativamente a outros países europeus, por exemplo, podemos dizer que os portugueses estão bem protegidos em relação aos cuidados de saúde? Na Europa quase toda a gente tem serviços nacionais de saúde e, portanto, na Europa comparamos bem em termos de acesso. Também comparamos bem em termos de qualidade, na medida em que nós temos um alto nível de qualidade, temos bons ganhos em saúde, conseguimos grandes melhorias em algumas coisas, como, por exemplo, a mortalidade infantil, etc. No entanto, comparamos muito mal em termos de sustentabilidade. E não pode haver acesso, não pode haver qualidade se não houver sustentabilidade. O que é isso da sustentabilidade? Muito se fala de sustentabilidade e muito poucos portugueses provavelmente percebem o que é a insustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que tanto se fala. Isso significa o quê? Significa o fim dos cuidados de saúde, o fim de alguns cuidados de saúde? Não, pelo contrário, significa fazer bem. Não fazer mais, mas fazer melhor. Porque a saúde é um bem muito especial. Há aquela ideia que com a saúde não se poupa. Bem, se nós tivermos essa atitude, então não há limite. Os gastos podem aumentar. E no caso da saúde é preciso recordar que os gastos são controlados pelo prestador. Isto é, se eu for ao médico e ele me disser para fazer uma intervenção, eu não tenho armas, não tenho capacidade de discutir com o médico, porque ninguém recusa uma prescrição. Portanto, e os gastos na saúde, a curva tem sido ascendente ou descendente? Tem sido ascendente e pior, não só tem sido ascendente, como nós estamos acima dos outros países. Se compararmos Portugal com outros países do nosso tamanho, nós estamos praticamente no pior. Nós gastamos mais em saúde proporcionalmente do que a Grécia. E agora vamos perceber porquê, aqui com a professora Gouveia Pinto. Muito bom dia também. Consegue explicar-nos porquê que os portugueses gastam mais comparativamente com outros países europeus? Bom, é preciso dizer que nós gastamos mais em percentagem do produto. Quando falamos de gastar mais, preciso qualificar, porque se formos tomar outros indicadores, como por exemplo os gastos per capita, que é uma medida, enfim, mais adequada porque tem em conta a necessidade das pessoas, portanto, no fim de contas, supor que cada português em média tem as mesmas necessidades de assistência que tem nos outros países, nós somos os países que menos gastam em saúde na Europa. Estamos atrás da Grécia, a conclusão é que gastamos muito ou gastamos pouco? Ou estamos na média? Gastamos muito para o nível de riqueza que produzimos. Gastamos pouco para aquilo que poderíamos caracterizar um pouco, enfim, de forma rude, as necessidades da população. Então, e porquê que se gasta muito? Porque os tratamentos são muito caros? Fundamentalmente por causa da tecnologia. O grande, aquilo que no calão se chama driver, ou seja, o grande fator que faz aumentar os gastos em saúde, isso hoje está estudado, é a tecnologia, e a tecnologia que interage com outros fatores importantes, como, por exemplo, o envelhecimento. O envelhecimento por si só não é um fator de aumento dos gastos, mas e sim um fator que potencia a utilização da tecnologia. E isso cria uma espiral muito complicada, porque se nós tentarmos racionalizar por aí, vamos supor que tudo o resto corre bem,
já voltaremos às outras coisas, vamos ter necessidade de aquilo que se chama racionar, estabelecer prioridades. Mas quando falava de tecnologia, isso significa que Portugal tem pouca tecnologia para os cuidados de saúde que presta? Pelo contrário. Tem muita tecnologia? Muita tecnologia. E essa tecnologia não ajuda a rentabilizar os serviços? Eu dou-lhe 2 ou 3 exemplos que, por exemplo, nós temos índices de consumo de antibióticos por crianças extremamente elevados. É um drama que nós temos, que gera fatores como uma resistência aos antibióticos e, portanto, maior vulnerabilidade quando as crianças crescem e têm infecções e têm problemas. Depois, como consumiram demasiados antibióticos quando eram novos, quando eram crianças, depois é muito mais difícil controlar as infecções. E porquê que isso acontece? São os médicos que prescrevem demais para uma situação em que não há necessidade de tomar um antibiótico? O Observatório Português dos Sistemas de Saúde, coordenado inicialmente pelo professor Saclarides e depois agora por outras pessoas, identificou que de facto existe um desvio de prescrição fundamentalmente pela utilização de antibióticos em situações em que não se justificaria e, para além disso, mesmo em situações em que se justificam os antibióticos, utilizar antibióticos mais sofisticados de geração, há antibióticos de várias gerações, de segunda, terceira geração. Antibióticos de terceira geração, por exemplo, quando bastaria uma simples penicilina, que é um antibiótico, e portanto isso... E acontece também o caso das famílias que fazem um certo estoque de medicamentos em casa. Sim, e isso já é sabido. Isso é outro fator. Cultural? Não, muitas vezes tem a ver com o facto... Há questões culturais, de facto. Há questões culturais. As pessoas tendem a ver o médico que não prescreve como incompetente, não é? Quer dizer, e o médico não me receitou nada. Pois, o médico não sabe nada disto, não me receitou nada porque não sabe nada disto. É quase obrigatório ir ao médico e trazer uma receita. Um amigo meu que foi ao médico e que veio de lá espantadíssimo porque o médico virou-se para ele e disse importa-se que eu não lhe prescreva nada? Bom, portanto, isto não prescrever nada, considerado assim pelas pessoas um bocado... Tem quase que ser justificado. Isto é uma coisa. A outra coisa é que de facto, existe uma tendência para a prescrição de embalagens maiores. É a favor da unidose? Um fator. É a favor da unidose, não? Não. Porquê? Porque tecnicamente não... por um lado, tecnicamente é extremamente complicado e tornava os medicamentos mais caros. Segundo, porque existe uma partilha de responsabilidade. Quem é que será responsável, em última análise, pela quantidade que foi consumida pelo doente? O médico que prescreveu ou o farmacêutico que havia um medicamento na farmácia. Portanto, aliás, os ingleses estão a recuar na unidose, exatamente por causa disso. Já vamos entrar em algumas dessas questões com algum detalhe. Por agora olhamos para os números e por isso passo para este lado da mesa, que é o lado mais adequado para tratar os números precisamente. O Ministro da Saúde falou há poucos dias e falou de uma dívida do Serviço Nacional de Saúde de 2.700 milhões de euros a fornecedores. O que é que isto significa? Significa que o Serviço Nacional de Saúde não é rentável, não está a conseguir fazer rentabilizar os serviços que presta. É isso? Isso é um tema complexo porque... De facto, os números têm atingido valores significativos, não é? E, de facto, quando o Tribunal de Contas diz que há desperdícios na ordem de 20% a 30%, é sinal que depois tudo tem impacto nas contas, não é? E as contas, nomeadamente da forma como depois se têm que honrar os compromissos. Isso também tem a ver bastante com a questão do setor das instituições empresariais do Estado, no caso concreto dos hospitais, que desde 2002 que foram empresarializados, assim se pode dizer, e desde essa altura que, de alguma forma, os conselhos de administração dessas entidades passaram a ter responsabilidades e também autorização para se endividarem, quer junto dos fornecedores, quer junto da banca. Curiosamente, era importante saber, do total da dívida dos 3 mil milhões de euros, saber qual era o valor da dívida à banca. Mas isso também, de alguma forma, para além das questões dos desperdícios, das questões das redundâncias, de alguns dos dados que já foram aqui falados, o caso concreto dos medicamentos, apesar do foco que tem existido, nós continuamos a assistir a resultados que nos deixam, de alguma forma, apreensivos, porque, por exemplo, o rácio entre a despesa com medicamentos sobre o total da despesa da saúde, em Portugal é na ordem de 21,8%, que é mais do dobro da Noruega ou da própria Dinamarca,
e muito acima até da média europeia. Portanto, há algo a fazer. Ou seja, esse é realmente um ponto crítico, este que abordámos, em relação ao excesso de medicamentos que são comprados ou o valor que é gasto com medicamentos e daí também a dívida aos fornecedores. E há alguma coisa a fazer. Por acaso achei curioso que até há pouco tempo ainda não tinha ouvido falar nisso, e o ministro Paulo Macedo há poucos dias referiu que a forma como é feito o cálculo do preço dos medicamentos no nosso país é tendo em conta países como a Espanha ou a França, quando deveria, segundo ele diz, ser feito de acordo com os países que estão com o mesmo PIB de Portugal, caso concreto a Hungria, ou a Eslovénia, ou etc., que isso por aí poderia fazer com que os preços baixassem. Naturalmente que isso tem um impacto importante que tem a ver com como é que a indústria farmacêutica vai reagir a uma possível baixa. Mas o professor Correia de Campos dizia que a indústria farmacêutica é das indústrias mais rentáveis a nível mundial, que tem uma grande competitividade entre elas e também no ganho de cotas de mercado, e provavelmente poderão ainda ter margem para conseguir encaixar esta pressão do Estado português, no caso em particular. No entanto, há algo que nos deve fazer pensar, que é o seguinte: nos primeiros 7 meses, ou nos primeiros 6 meses deste ano, o consumo de medicamentos a nível das farmácias, a chamada ambulatório, baixou qualquer coisa como 163 milhões de euros, o que é uma quebra de 19,5% relativamente ao ano anterior. Mas os serviços, portanto, o consumo ao nível dos hospitais subiu qualquer coisa como 83,7 milhões de euros, ou seja, mais 4% que no ano anterior. E que conclusão é que tira daí? Não, estão os portugueses a comprar menos nas farmácias, porque não têm receita ou prescrição neste caso, mas nos hospitais continua-se a consumir mais e mais. Não há racionalização aí? Eu não sei se não há racionalização. Há uma coisa que é bastante importante, que eu acredito que algo vai ser feito agora, até porque foi recentemente tomadas medidas, que tem a ver com a informação da gestão a que os responsáveis das entidades vão estar obrigados a partir de agora. A partir de agora, ao dia 8 de cada mês, os hospitais e as diversas entidades ligadas ao Serviço Nacional de Saúde vão ser obrigadas a publicar na internet os resultados que tiveram, em termos de performance, em termos de consumos, em termos de horas extraordinárias, em termos também das obrigações do ponto de vista económico ou financeiro a que se encontravam sujeitos, e eu penso que por aí poderá ser feita uma certa avaliação, mais transparência. Porque uma das coisas importantes que é necessário ter presente é quando se falou também da empresarialização dos hospitais, e para além das questões, ainda voltando à questão inicial, porque eu penso que é importante falar nestas questões, não vale a pena, não sei o que é que o Sr. Ministro também quis dizer com a questão de 1/3 dos hospitais estão falência técnica, não sei o que é que ele quer dizer com isso, porque todos nós sabemos que estamos por dentro destas coisas, que a forma como foi feita a dotação dos capitais em finais de 2002, dos capitais próprios para os hospitais, teve as avaliações, nomeadamente patrimoniais, poderiam não ter sido as mais indicadas. Inclusivamente, se até àquele momento os resultados negativos eram suportados pelo Orçamento de Estado, como é que eles, a partir dali, passaram a ser suportados pela banca e pelos fornecedores. Portanto, há que haver realismo nestas questões para não se criar aqui bodes expiatórias que deixam muito a dizer.